Conversa de redação, noite. Boa noite para você, eu sou o Alan Passos e este é o Conversa de Redação Noite. Ao meu lado hoje, os jornalistas Pedro Nascimento e Mardélio Couto e a economista Rita Mundim. O governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema, voltou a subir o tom contra o Supremo Tribunal Federal e criticou o silêncio do presidente Lula diante do suposto envolvimento de membros da Suprema Corte no caso do Banco Master. Segundo Zema, quem está calado parece que está concordando. Ele foi a Brasília e, ao lado de integrantes do Partido Novo, que é o partido dele também, anunciou mais um pedido de impeachment contra Moraes e o encaminhamento de uma notícia crime à Procuradoria-Geral da República. Esse pedido apresentado pelo Novo é o 47º pedido protocolado de impeachment contra Moraes no Senado. O senador Eduardo Girão, que também é do Novo, só que do Ceará, o Pedro, anunciou que vai apresentar uma representação ao Conselho de Ética contra o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. No popular, ele disse que o Alcolumbre está sentado em cima de uma pilha de pedidos de impeachment e não está fazendo nada. Boa noite. Boa noite também para você, Alan, e para todos os debatedores do Conversa de Redação. Cada um de 47 pedidos de impeachment, do ministro Alexandre de Moraes, foi precedido aí por uma coletiva de imprensa, sempre cercada muito pelos holofotes ali da imprensa, porque se tornou um instrumento político também, Vale dizer que o Senado nunca protocolou impeachment contra nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é algo muito raro, mas desde que as críticas contra o Supremo começaram, já antes ali no julgamento do caso de golpe de Estado, do ex-presidente Jair Bolsonaro, essas críticas têm se acentuado, esses pedidos têm crescido, e esse é mais um 47º, Esse pedido essa crítica que foi feita, pelo senador Girão, é uma crítica já recorrente e que mostra qual que é a disposição, de fato, que Brasília está tendo com essa questão envolvendo o caso Master e essa situação dos ministros, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, porque, por enquanto, há muito temor, a respeito de uma suposta delação ou que essas provas que foram obtidas pela Polícia Federal revelem aí um contato mais próximo, não somente com ministros, mas também com o mundo político. E aí você tem figuras que estão muito preocupadas com isso, como, por exemplo, Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, e que é um nome muito influente dentro do Senado, e o próprio Davi Alcolumbre também sabendo disso. Então é um caso muito cabeludo e que é mais um pedido de impeachment protocolado. Se esse vai prosperar, a gente não sabe, mas fato é que a situação, principalmente envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, tem se agravado. Hoje, a Viviane Barsi, a advogada que é esposa do ministro Alexandre de Moraes, divulgou uma nota explicando, dando detalhes ali sobre a relação dela com o Banco Master. Não confirmou, mas também não desmentiu o fato de que esse contrato foi de 129 milhões de reais, algo, quando a gente conversa com advogados, fala sobre esses valores, é algo considerado por eles sem precedentes, mas fato é que a explicação dela não convenceu muita gente hoje e o ministro ainda precisa dar respostas claras a respeito dessa relação com o Vorcaro. Caso contrário, não há pressão que segure as evidências que estão se mostrando aí muito preocupantes. Rita, o Pedro citou essa nota, emitida hoje aí pela advogada, pela esposa de Alexandre de Moraes. Ela se manifestou, disse que nunca conduziu nenhuma causa para o Banco Master no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes já tinha se manifestado na sexta-feira, negando conversas com o Vorcaro. Chegou num ponto que foi necessário que eles se manifestassem. Te convenceu essas explicações? Como é que você está vendo mais um pedido de impeachment contra Moraes? Boa noite, Rita. Pois é uma avalanche de coisas, Alan? Então você vê, olha o Pedro falando, 47º, gente, isso não é coincidência. Então, se você tem 47 pedidos de impeachment, coincidência. Aliás, existe sim uma coincidência de pensamentos na mesma linha, de que Alexandre de Moraes está, como diria Bolsonaro, ele está indo para fora das 4 linhas do que diz respeito à sua postura como ministro do Supremo. Então, a gente sabe que é ano de eleição, mas se não houvesse algum tipo de evidência, se não houvesse aí essa suspeita de que o ministro teria recebido ligações, esse contrato que nunca houve um contrato dessa monta,
na justiça brasileira. Aí, ninguém conhece um contrato desse tamanho, com tantos milhões de dólares a serem pagos por um banco que era responsável por 0,5% do sistema e fazendo negócios milionários, né? E eu achei interessante na nota que o escritório fala que ele nunca conduziu nada no Supremo, mas eu acho que foi para isso mesmo que ele foi contratado, para que não chegasse lá. Mas, enfim, são muitos personagens, a história está ficando cada vez mais cheia de pimenta e pólvora, né? Por quê? Os institutos de previdência dos estados estão começando, né, a aparecer institutos de previdência do estado envolvidos. Então, quando você fala de instituto de previdência do estado, quem que nomeia a diretoria é o governador, né? E o governador, ele é de algum partido e tem seus aliados, né? Na Câmara, no Senado, etc. e tal. Então, está tomando uma proporção muito grande em termos políticos, além, né, da proporção que tem tomado já dentro do próprio sistema financeiro, né, de um questionamento que passa, inclusive, pela cooptação de um funcionário que foi diretor de fiscalização do Banco Central. Então, é muita coisa envolvida. Então, são os 3 poderes envolvidos e vários órgãos que foram atacados, digamos assim, pela turma de Vorcaro. Então, a gente tem que apurar, sim. Mas como é ano eleitoral, segurança está na pauta, né, das eleições. Então, o Zema, que é candidato à presidência da República, está fazendo o papel dele, apresentando mais um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, porque a população inteira está meio que estarrecida, sim, perplexa. Tudo que envolve esse caso Banco Master é grandioso, né? Os volumes são muito altos, os valores, os contratos firmados, o golpe que foi dado no sistema financeiro, o valor que teve que ser restituído pelo Fundo Garantidor de Crédito, e os nomes também são os maiores, né? A gente está falando de grandes nomes, inclusive lá na Suprema Corte. Agora, mais um pedido também apresentado por um grande nome, não é um deputado qualquer. É um governador de um estado pré-candidato à presidência apresentando um pedido de impeachment. Boa noite, Mardelli. Boa noite para você, Alan Passo. Boa noite, Rita. Boa noite ao Pedro, aos ouvintes que nos acompanham. O Alan, eu tenho tentado separar a questão política desse caso, o Alexandre de Moraes, para não correr o risco de parecer que isso virou questão eleitoral. Porque esse é um problema que merece, sim, a atenção das autoridades, tem que ser afastado da questão eleitoral, porque é algo que tem que ter muita explicação. Eu vou separar aqui, vou falar primeiro dessa nota da senhora Moraes, da advogada, esposa do ministro Alexandre de Moraes. A informação que o Pedro traz, ela dizendo que não advogou junto ao Supremo Tribunal Federal, isso, Alan, dá mais pano para manga, porque pelas pessoas que eu conversei, à época que foi divulgado os valores desse contrato, os salários mais altos, digamos assim, os honorários mais caros no Brasil são honorários que cabem a advogados que atuam junto ao Supremo Tribunal Federal. Porque lá que correm as ações mais valiosas, ações envolvendo governadores, envolvendo ex-presidentes da República, ou próprio presidentes da República, envolvendo grandes empresários. E os advogados são assertivos, dizendo que quando os honorários foram mais altos no país, que foi na época da Lava Jato, na época do Mensalão, nenhum valor chegou próximo desse eventual contrato que teria sido firmado pela esposa do ministro Alexandre de Moraes. Então, se ela não atuou junto ao STF, Alan, chama mais atenção ainda, né? Quer dizer que ela cobrou esses honorários vultuosos para que tipo de serviço? Levanta esse questionamento, né? Seria ações de compliance, coisas internas, aí chama mais atenção ainda o valor do contrato. Deveria ser melhor explicado. Agora, falando sobre a questão política, Alan, embora esse caso do Supremo Tribunal Federal seja muito grave, tem que ser explicado, o ministro Alexandre de Moraes tem que dar explicações, o ministro Dias Toffoli. Esse ponto que o governador Romeu Zema criticou é algo que a gente tem que ver com cautela, né, Alan? O presidente da República, o presidente Lula, não pode dar declarações assim de maneiras intensas contra o Supremo Tribunal Federal, porque até agora tudo está sendo investigado, é algo que está ainda no aspecto de investigação. Nada foi provado de maneira assertiva. Quando algo for provado e o presidente da República não se manifestar, aí sim é alvo de crítica. Mas o presidente Lula ocupa um cargo muito importante, é o maior cargo
do executivo aqui no país, ele não pode dar uma declaração, porque isso pode gerar uma crise interna no país. Uma certa vez, eu estava questionando um político sobre uma briga que estava acontecendo num parlamento aqui do país, e aí esse representante do executivo me disse, tem questões que são do parlamento. O que ele estava querendo dizer isso? Que um governador, um presidente da república, tem que tomar muito cuidado com as palavras, porque as palavras têm muito peso, né? Não desmerecendo a palavra de um vereador, de um deputado estadual, de um deputado federal, mas essas discussões acontecem no dia a dia do parlamento, né, Alan? Agora, o que um presidente da república diz, o que um governador diz, tem um peso muito grande, no caso do presidente da república. Se ele dá uma declaração de maneira intensa contra o Supremo Tribunal Federal, isso vai ter repercussão internacional. É um chefe de Estado fazendo uma crítica contra a Suprema Corte. Então, eu entendo essa prudência do presidente da república nesse momento. Embora, acredito eu, que se fosse no tempo do então presidente Jair Bolsonaro, que nunca teve uma relação boa com o STF, poderia ser que, eventualmente, ele fizesse uma declaração. Quando ele estava no mandato, ele atacou o STF por diversas vezes. Mas, sendo justo aqui, isso nunca foi o perfil do presidente Lula no momento que ele estava no mandato. Alan? Rita, fiquei com a sensação que você queria completar ou podemos virar de assunto? Não, eu estou concordando. Mas eu vou começar isso com você, Rita, porque o governador Romeu Zema, ele aí enquanto governador e não como pré-candidato à presidência, ele rechaçou, negou divulgar a lista de empresas que operam sob o regime especial de tributação em Minas Gerais, a chamada e famosa isenção fiscal. Essa entrevista foi dada mais cedo, após o lançamento do novo portal da transparência, e disse, nós não vamos dar publicidade a isso, porque seria extremamente pernicioso para o estado de Minas Gerais. Eu posso assegurar que não criamos mais nenhum tipo de incentivo, fizemos foi dar continuidade ao que existia anteriormente, então é como se desse para os concorrentes a fórmula do seu produto e nós não daremos. Ô Rita, tá certo o governador, essa relação que ele faz aí com o setor privado não cabe no caso de ser o setor público, e até para o nosso ouvinte entender, tem esse problema todo em manter segredo com essa lista de empresas que recebem isenção fiscal, na sua opinião? Alan, claro que é um problema seríssimo, né? Como é que você lança um portal da transparência não sendo transparente? Porque na hora que você abre mão do recolhimento de determinado imposto, você está privilegiando alguém em detrimento de quem paga. Então, eu acho que deveria ser tudo transparente e com as justificativas. E aí o governo teria, né, o ônus e o bônus. Ou seja, se foi dado algum tipo de incentivo fiscal para a criação de empregos, para incentivo de algum tipo de território, de região, a gente tem que entender. Mas o governo tem que provar efetivamente que houve uma melhoria no emprego, uma melhoria no desenvolvimento econômico e social, porque essa é a função do Estado. A função do Estado é servir a sociedade. Então, como o arrecadador de impostos está abrindo mão para algum grupo privado, para alguma empresa, ele tem o dever de provar à sociedade que ele está fazendo uma coisa para o bem da sociedade e não por interesses de grupos ou interesses privados, digamos assim. Porque o interesse do Estado tem que ser um interesse social para toda a sociedade. Modo, esse regime especial de tributação, essa isenção tributária é um benefício que você dá para a empresa, diminui a carga tributária para tornar mais competitivo, né, o Estado, atrair investimentos, aí como a Rita falou, a ideia é gerar emprego, gerar renda. E a grande cobrança, Mardelli, é porque ano passado, em junho, o vice-governador Matheus Simões, que daqui a pouco vai assumir o governo, e naquela época estava como governador interino, numa viagem internacional de Zema, disse que a Secretaria de Fazenda estava preparando os últimos detalhes para divulgar essa lista. E aí, é claro, a imprensa ficou cobrando, cadê a lista, cadê a lista? O governo nunca admitiu que isso foi um erro, não voltou atrás oficialmente, mas agora o Zema avisou, não vamos divulgar essa lista. E aí? Alan, eu confesso que chega a ser cômico, se não fosse trágico, quando políticos tentam impor sigilo sobre algo que diz respeito ao povo. O Zema não está omitindo uma transação que ele está fazendo na época que ele era empresário, que ele controlava o Grupo Zema. Ele está omitindo algo que é direito do cidadão. Concordo plenamente com as palavras da Rita. Eu falo isso aqui, é até repetitivo, mas o governo do Estado, a presidência da República, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, a Câmara dos Vereadores aí de BH, esse pessoal, Alan, eles não plantam feijão, não plantam soja, não plantam arroz, eles não vendem no mercadinho. Esse dinheiro que eles estão legislando sobre ele é o nosso dinheiro. Então, se o Estado de Minas Gerais está dando isenção para qual grupo empresarial que seja, isso tinha que ser transparente. E qual o problema nisso?
como a Rita disse, se isso é um incentivo que está gerando emprego e está atraindo empresas para o Estado, o governador perdeu uma grande oportunidade de colocar esses dados no portal da transparência e ele poderia dar uma resposta à oposição, porque a oposição na Assembleia critica o governador, com razão, muitas vezes, por conta desses dados que são mantidos sob sigilo, não sabe para onde vai o incentivo fiscal. O governador, se quisesse colocar tudo em pratos limpos, poderia colocar quanto de incentivo fiscal ia para quais empresas, quanto vai para cada empresa e poderia divulgar quantos empregos foram gerados por essas empresas, quantos milhões que essas empresas geraram durante esse período do incentivo fiscal. Era a chance dele mostrar o que ele está dando de incentivo para a empresa e o que a empresa está retornando para o Estado. Eu acho que o governador perdeu uma oportunidade de responder à oposição e deixa algo polêmico em cima de algo que pode ser que não tem problema algum. Se não tem problema algum, como o governador diz, por que não expor? A isenção fiscal que tem a ver com renúncia de pagamento de impostos, tem a ver, Alan, com a vida do mineiro. É a gente que paga o imposto, que esse povo tanto brinca para cá e brinca para lá, né, Alan? E aí, Pedro, o governador que muitas vezes critica, e com razão, quando o governo federal põe sigilo nas coisas, mas põe sigilo também, né? Pois é, Alan, no mesmo dia que o governador Zema veio aqui, né, para Brasília, para protocolar esse pedido de impeachment, alegando aí essas irregularidades, também dá esse, podemos dizer aí, um mau exemplo, né, com relação a esses dados públicos sobre as isenções fiscais. Tem um ponto na fala do governador Zema que me incomoda bastante, que é sobre essa questão do equilíbrio, né? Por exemplo, não posso divulgar isso porque, né, outros estados vão adotar a forma que Minas adota e isso pode perder competitividade para o estado. Olha só, vou lembrar uma coisa aqui. 2017, estava tendo um problema de crise hídrica, a gente estava tendo escassez de chuvas e aí, enfim, na apuração que eu fazia à época, procurei a Copasa para saber quais empresas tinham benefício e quais eram as que mais gastavam, né? Porque, pensa bem, você economizando ali no seu banho, lavando a mão uma vez por dia por conta de falta de água, escassez hídrica e tem empresa recebendo milhões aí para poder, enfim, gastar e ainda não pagar imposto. Então, à época eu fiz esse questionamento. Ali, na época, a Copasa falou que não poderia fazer isso, eram dados sensíveis e que esses dados poderiam prejudicar a empresa que tinha, né, esse capital misto aí, portanto, não tinha essa necessidade de ser 100% transparente. O governador fala isso e desde essa época, desde 2017, eu venho escutando isso, né, de que o Estado de Minas Gerais concede muitas isenções fiscais, protege essas empresas, não revela nada. E a gente tem um levantamento do Sindifisco que mostra que são mais ou menos aí 120 bilhões de renúncia fiscal que o governador Romeu Zema fez ao longo desses 8 anos de mandato. Não é qualquer dinheiro, são 120 bilhões de reais que você poderia investir em qualquer área e certamente seria bem atendida, né? Mas, de qualquer forma, isso deveria ser explicado, isso deveria ser mostrado, e não tem esse trabalho por parte do governo do Estado. E aí, na fala do Zema, quando eu digo que me incomoda, né, por achar que isso são dados sigilosos que devem ser protegidos. Olha só, São Paulo, né, que é um estado, não precisa nem falar que é um estado competitivo, mas em 2025, ou seja, recente, começou a divulgar esses dados de isenção de ICMS para as empresas. Mato Grosso também, desde 2019, já faz essa divulgação. No Espírito Santo, também tem essa divulgação, com algumas ressalvas ali, que eles costumam divulgar por trimestre, mas tem um site bem transparente para esse tipo de consulta que a gente vai fazer. Goiás também, Santa Catarina também. E você tem outros estados que não divulgam ali o nome das empresas e tudo mais, divulgam ali o valor total das isenções fiscais, mas que tem essa transparência. Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Paraíba. E aí você vai para os estados que os governadores já deram declarações e que preferem manter isso sob sigilo. Rio de Janeiro, um estado altamente quebrado, e Minas Gerais, outro estado altamente quebrado. Então essa é a fórmula do sucesso? É isso que o governo de Minas está guardando aí as 7 chaves para que, né, faça sucesso com essas isenções? Acredito que não. E outra coisa, viu, Alan? A transparência é a melhor amiga de qualquer, enfim, de qualquer pessoa que se diga isenta, que se diga que não pratica nenhum tipo de corrupção. Porque, por exemplo, a gente só ficou sabendo que a campanha do Zema recebeu 5 milhões de doações aí de donos dos sócios, né, da Localiza, porque isso está público, isso está transparente, isso está no portal da transparência, isso está na divulgação ali das contas dos candidatos. Agora, as isenções que a Localiza recebeu, como é que a gente fica sabendo disso? Entendeu? Pode ser que não tenha nenhum problema nisso, Alan, pode ser que esteja tudo correto, mas sem a transparência, o que a gente pode imaginar, não é verdade? É algo que o governo de Minas deveria repensar. Mardélio Couto, Rita Mundim e Pedro Nascimento participaram do Conversa de Redação desta noite.